Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos muito felizes de iniciar mais uma semana aqui na IPP-TV e tendo a sua companhia, que é sempre muito importante para que o nosso programa possa acontecer. E eu já convido para que você deixe aqui no chat o seu nome, o nome da cidade de onde você está nos assistindo aí. Deixe também um like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas possam conhecer o conteúdo bíblico da IPP-TV e também se inscreva no nosso canal, né? Nós estamos aí rumo a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição fará toda a diferença, então não deixe de se inscrever no canal também. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu já quero compartilhar com você o tema que a gente escolheu para o programa de hoje, que é esse aqui, ó. Não siga o seu coração. Tá aqui na tela. Algum amigo já te deu esse conselho quando você precisou tomar alguma decisão importante na sua vida? Um amigo chegou para você e falou: olha, faça aquilo que o seu coração está mandando você fazer. Isso já aconteceu com você? Você já recebeu esse conselho de alguém? Será que ouvir a voz do nosso coração ou aquela paz interior é a melhor forma de tomarmos decisões? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o pastor Jonatas Abdias. Ele é graduado em teologia pelo seminário JMC e pelo Mackenzie. Ele é mestre em teologia pastoral, com ênfase em aconselhamento bíblico, então tem tudo a ver com esse tema, por isso que nós o convidamos, né? Lá pelo CPAJ. Ele também é doutor em teologia prática, com ênfase em aconselhamento redutivo, redentivo. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Paulistana e atua também na plantação da Igreja Metropolitana de São Paulo. Ele é professor de aconselhamento bíblico no seminário JMC e capelão universitário do Mackenzie. Então, pastor, seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra bater esse papo com o senhor aqui nessa tarde. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, a honra é toda minha e é um privilégio estar com vocês nesta tarde. Muito bom, pastor. A primeira pergunta já é aquela que eu falei aqui na introdução do nosso programa, né? Será que nós devemos seguir a voz do nosso coração para a tomada de decisões? Isso é muito comum, até entre crentes, né? Dizem assim, olha, se o meu coração estiver em paz, é porque eu acho que Deus está me direcionando para isso. Será que essa é a melhor forma? Nós podemos seguir o nosso coração na tomada de decisões ou não? A verdade é que a resposta é um sonoro não. Quando nós seguimos o nosso coração, nem sempre nós estamos buscando a orientação de Deus ou entendendo corretamente qual é a sua vontade. Como cristãos, nós devemos repetir, como Jesus disse, que nossa comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Nosso coração não deve ser seguido. Nosso coração, por vezes, é escravo dos nossos desejos, das nossas paixões, e se ainda que fosse liberto de tudo isso, nosso coração ainda estaria inclinado para o mal e não seria alguém ou algo confiável por não ser sábio. Todos esses fatores reunidos nos fazem concluir que a melhor escolha é decidir por não seguir o seu coração. E pastor, quais são as mentiras que o nosso coração pode nos contar, né? Quando nós paramos para ouvi-lo, o que é que ele pode falar para nós? Olha, a lista de mentiras que o coração conta é praticamente infindável, mas eu acho que a gente pode começar com as mais básicas. Por exemplo, o seu coração vai dizer para você que você é o centro das atenções, que o mundo gira ao seu redor e, segunda mentira, que todas as suas vontades precisam ser satisfeitas. A segunda, a parte B dessa segunda mentira, ou se você preferir a terceira, de uma lista bem grande, eu não tenho uma lista exaustiva aqui, ela é ilustrativa, representativa, mas observe que o seu coração também vai dizer que você decide certo e que você sabe o que é melhor para você. O seu coração vai dizer que você interpretou as coisas corretamente. O seu coração vai dizer que o melhor para a sua vida está na sua decisão e por aí vai. Então existem muitas mentiras, mas eu acredito que a começar pelo centro da sua vontade e pela centralidade da sua pessoa em qualquer relação ou situação é a principal de todas as mentiras. O seu coração
sempre colocará você no centro, quando nós sabemos que Deus é a pessoa que deve estar no centro das nossas vidas e que a nossa vida e a nossa existência só fazem sentido quando ela é tel-referente, ou seja, quando ela busca a sua referência primeira e última em Deus. Tudo vem de Deus e tudo retorna a Ele em glória, honra e louvor. O seu coração, se estiver pensando assim, talvez você possa segui-lo. Mas eu estou sendo irônico. De certo que o nosso coração não caminha nesse sentido se não fosse pela graça e pela atuação soberana do Espírito em nós. E esse antropocentrismo, pastor, é muito visto nos nossos dias, né? Nós vemos que talvez as pessoas estejam sendo levadas pelo seu coração e cometendo tantos enganos, justamente porque elas estão sendo ensinadas a isso, né? E estão sendo ensinadas de que elas merecem esse valor. O senhor tem essa visão? Essa é a realidade dos nossos dias mesmo? Na verdade a coisa é até pior. Já que você usou a palavra antropocentrismo, eu fico mais à vontade para usar uma pior. Você pode procurar pela palavra solipsismo, que é o resultado de uma mente existencialista. Em última instância, dizem os existencialistas, tem várias coisas que eles dizem, mas há uma que chama a atenção, que é o enaltecimento e a glorificação do egoísmo. Dizem, ou diz um dos filósofos existencialistas, que se eu escolho a mim, escolho o próximo. Se eu preferir as escolhas que me fazem bem, eu farei um bem à sociedade e aos que estão ao meu redor. O problema disso é justamente o solipsismo, que nada mais é do que criar centros de verdade e centros de conversão, né, onde você vai convergir todos os desejos e realizações na mesma quantidade de pessoas que existem numa determinada situação. Ou seja, ninguém está certo, ninguém obedecido, ninguém faz nada, porque está todo mundo procurando fazer a sua própria vontade. E o resultado final é uma espécie de caos que é indistinguível da anarquia, de modo que cada um está seguindo o próprio coração e ninguém está seguindo para direção nenhuma, criando vários centros personalizados de verdade e de orientação de vida. E isso é péssimo, porque se todo mundo decidir seguir o seu próprio coração, o mundo entra num caos. As pessoas estarão extremamente egoístas, despreocupadas com o que os outros pensam, apenas focadas em satisfazer o seu próprio coração. Então eu diria que nós estamos em uma sociedade que caminha para esse triste fim, porque compramos a mentira e a loucura de que seguir o coração não era só um bom conselho, mas um bom plano. Isso é condenado no primeiro dos Salmos, que é dar ouvidos aos conselhos dos ímpios. Olha aí, que verdade e como isso é atual, né? Agora, pastor, muitas pessoas podem se perguntar o seguinte: será que o meu coração, ele sempre vai contar essas mentiras para mim? Será que ele sempre vai estar inclinado para o mal? Será que em momento nenhum pode vir do nosso coração um bom conselho ou uma paz que seja realmente genuína e que nos direcione para algo correto? Isso pode acontecer, ou o nosso coração, pós-queda, sempre irá nos inclinar para o mal? Olha, essa é uma boa pergunta, porque esse é o pressuposto de muita gente que já é crente e que acredita que agora, regenerado pelo Espírito Santo e tendo o coração sendo santificado diariamente pelo Espírito, agora desejos santos começam a nascer no nosso coração. E isso tem um quê de verdade, porque depois que a gente passa a ter um coração cuja fé habita em Deus, de fato, a gente não só interpreta a realidade de outra forma, alimentando uma esperança de glória, como diz Romanos 5, mas também a atuar na realidade com um amor renovado por Deus e pelo próximo, de modo que os nossos desejos são alterados por esses processos
que a gente chamaria de imaginação e de operação. A imagem que a gente faz do exterior e a operação que a gente faz de dentro para fora. Agora, julgar que você possa confiar no seu coração por causa disso é esquecer que o início desse processo começa com fé. E a fé precisa apontar não só para fora de nós, mas na direção correta, que é na direção de Deus e sua palavra. E é nela, na palavra de Deus, que a gente encontra um texto que não foi revogado, que está lá em Jeremias 17:9, que eu imagino que você que é crente e que está observando a nossa discussão desde o início do programa, está esperando o momento em que eu vá citar o texto de Jeremias, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Acontece que o verso 10 desse mesmo texto diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Olha só, Deus está dizendo que o seu coração não é confiável, mas que ele é, de modo que ele conhece o seu coração. E nós não conseguimos conhecer sequer o nosso e queremos perscrutar o coração de Deus. Por isso, Deus, em misericórdia e graça, nos deu a sua palavra. Olha, quer obedecer a Deus, quer fazer o que é certo, quer seguir algo ou alguém, a resposta é: siga Deus e sua palavra. Porque o nosso coração está sendo santificado à justa medida em que reflete os princípios da palavra. Na medida em que somos dóceis à ação do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Cristo, e isso ele faz através, de novo, da palavra, porque ela é a espada do Espírito. De modo que a gente não pode e nem deve buscar essa orientação fora da palavra. Quando a gente busca orientação dentro de nós mesmos, nós estamos ensimesmados. Uma palavra antiga que não se usa mais, né? Quando uma criança estava emburrada, procurando realizar apenas os seus próprios desejos, ela estava ensimesmada. A gente não usa mais porque agora elas reinam absolutas, as suas vontades devem ser sempre feitas porque nós tememos traumatizá-las. E isso é um equívoco horripilante, porque isso não só estraga a criança, mas estraga os relacionamentos que ela terá ao longo da vida, estragando, por fim, a sociedade. De modo que a gente não pode tolerar esse tipo de coisa na cultura, né, da igreja. A gente não pode tolerar isso nos corredores da igreja. Nós somos o povo que não segue o coração. Nós somos conhecidos como aqueles que são os seguidores de Cristo. Nós seguimos a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, que tudo consultava Deus para saber em sua palavra. Então, chegou o momento da gente falar de Jeremias. Você não pode confiar no seu coração, porque ele tem um problema congênito. Ele nasce em pecado, como diz Davi no Salmo 51. A gente é concebido em pecado e quem nos livra do corpo dessa morte é Cristo Jesus. E a orientação dele foi que nós buscássemos a verdade na palavra de Deus. Então, quando a gente busca essa verdade em nossos próprios corações, por mais santificados que nós sejamos, nós não estamos dando glória a Deus. Nós estamos nos ensimesmando, e o perigo de nós, em breve, cometermos algum pecado grosseiro fica muito próximo quando nós buscamos orientação no nosso coração e não na palavra de Deus. Que sejamos conhecidos assim, né, como as pessoas que seguem a Jesus e que ouvem, né, os seus conselhos e não os conselhos do nosso coração. Mas, pastor, se nós falarmos assim, somos o povo que não segue o coração, isso pode soar para alguns como somos o povo
que não tem sonhos pessoais. Somos o povo que não corre atrás daquilo que almeja ou que não tem grandes sonhos para realizar aqui na Terra. Como a gente pode conciliar essas duas ideias de que nós seguimos os sonhos de Deus, mas enquanto aqui na Terra temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, queremos e nos esforçamos para alcançá-los, né? E como entender isso? Que esses sonhos que nós temos, esses projetos, sejam eles pessoais ou não, mas muitas vezes pessoais, né? Como esses projetos pessoais podem ser interpretados? Nós devemos acreditar neles, seguir, devemos sonhar, planejar, ou acho que ou não é da nossa alçada isso aí. Alçada, né? A gente deve levar em consideração algumas questões aqui um pouco mais complexas do que simplesmente achar que Deus tem a obrigação de carimbar com a sua soberania os nossos planos e os nossos sonhos. De novo, se nós somos o povo que busca na palavra de Deus, inclusive os nossos sonhos e planos estão dispostos diante de Deus para que ele aprove ou não. Então, os textos me vêm à mente aqui. Aquele que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E aí eu aprendi com um dos meus mestres e professores, um atual pastor a quem ajudo como seu auxiliar, o reverendo Dr. Davi Charles Gomes, e ele tem uma expressão que me chama muito a atenção. Ele diz: todas as nossas decisões são, quando muito, penúltimas. A última decisão é de Deus. Então, quando você diz assim, eu vou seguir os meus planos, cuidado, porque se no Antigo Testamento, lá em Provérbios, nós temos que o coração do homem pode fazer planos, ou seja, Deus não nos impede de fazer planos, e não planejar é um pecado. Quem não planejou falhar, diz o ditado fora da Bíblia, e eu acredito que haja certa verdade aí. Contudo, nossos planos são penúltimos. Nossos planos devem estar diante de Deus para que Ele os aprove, abençoando ou não. Então temos que ter mais do que um plano. O crente deve ter sempre um plano B, um C, um D. Tem um alfabeto bem grande aí para você pensar em planos. Por quê? Porque você não sabe o que Deus vai fazer. Olhe, o segundo texto que me ocorre é o apóstolo Paulo dizendo: não diga, vou fazer isso, mas diga, se Deus quiser, faremos não só isto, mas aquilo. De modo que o plano do homem está sempre disposto, mas nunca é o plano. O verdadeiro plano é o de Deus para a nossa vida. E eu acho que um último texto que a gente pode lembrar aqui, lá de Atos 16, eu vou ser mais específico por conta do detalhe, esses dois que eu citei antes são mais conhecidos. Mas Paulo, em Atos 16, conta a história de como ele chegou em Filipos, mas ele também conta a história de como ele não queria ir para Filipos e de como o plano dele era ir para a Ásia, aproveitando que já estavam na Ásia Menor. Ou seja, Deus mudou os planos do apóstolo Paulo, e os planos de Deus incluíam um cárcere, onde eles foram brutalmente tratados. Ora, é óbvio que nos planos do apóstolo Paulo ele não disse, olha, vamos pregar o evangelho e ser preso, maltratados e depois uma igreja nascerá. É óbvio que não. O apóstolo Paulo estava ali colocando os seus planos diante de Deus, mas obedecendo ao verdadeiro e último plano. O plano de Deus é final. A palavra de Deus é a última. Ele é o alfa e o ômega. Não só naquela parte que eu coloquei lá no começo, tudo vem dele e volta para ele, mas também que ele é a primeira pessoa que planejou e cujo plano será feito até o fim. É dele o plano. Então o crente tem sonhos? Tem, que a gente pode chamar de desejos. O crente faz planos? Deve. O crente luta para conquistá-los? Pode. Mas ele não fica frustrado quando não chega lá, porque nós, repare agora, não vivemos
para a realização dos nossos planos. Vivemos e existimos para realizar os planos de Deus. Então, para nós aqui embaixo, o que realmente importa, apesar de tudo isso que eu falei, não são os nossos planos, mas qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se você quer uma boa pergunta, a pergunta não é como faço para atingir os meus sonhos ou cumprir os meus planos, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque o verdadeiro plano, aquele que será realizado, é o plano de Deus, não é o seu. A nós oramos, nós nos dispomos na presença de Deus e buscamos a sua palavra. Eu estou apontando para cá porque a minha Bíblia está aqui do lado. Se precisar, eu vou pegar ela aqui. Então, ela está aqui do lado, me auxiliando, né? Então, a gente busca na palavra de Deus as nossas orientações para que a nossa vontade, o nosso desejo e os nossos planos sejam coerentes com os de Deus. É por isso que nós já partimos de um bom pressuposto. Agora, quando você faz os seus planos, ignora Deus na equação e no final quer que Ele abençoe, você está se dispondo a ver seus planos frustrados. Quem não tem seus planos frustrados é Deus. A gente tem a torta e a direito. Eu acho que a gente vai encontrar a felicidade e a paz que o irmão se referiu lá, não é cumprindo os nossos planos ou realizando os nossos sonhos. Muitas pessoas hoje têm realizado seus sonhos e têm encontrado tristeza e indiferença nos seus corações, porque o que enche o coração não é realizar os planos e os sonhos, mas cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Pastor, eu sempre gosto de encerrar o nosso papo com a parte prática, né? Então, quem assistiu essa conversa, quem entendeu que deve entregar os seus planos ao Senhor, deve buscar o Senhor e buscar conhecer aquilo que Ele quer de nós, né? O que deve fazer daqui para frente? Qual é o primeiro passo? Como a gente pode não ir pelo caminho mais fácil e intuitivo, que é seguir o nosso próprio coração, e sim buscar ao Senhor? Nós sabemos que a Bíblia não vai ter claramente, né, em todas as palavras, os direcionamentos para todos os dilemas e conflitos da nossa vida, porque são muitos. Nós tomamos decisões todos os dias, a todo momento, e precisamos de uma sabedoria e discernimento bíblico para isso, né? Como na prática nós podemos não seguir o nosso coração e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Ok, vou dar 3 passos práticos para vocês. Acho que o primeiro deles e o mais óbvio é: tenha um coração submisso e ensinável. Isso você consegue orando e lendo a Bíblia. Parece simples, não é? Mas esse é o primeiro e o mais importante dos passos. Já dizia aquela música infantil: leia a Bíblia e faça oração. Se você quiser crescer. Quer crescer nessa área? Não é brincadeira. Você vai ter que orar mais e ler mais a Bíblia. Como eu disse, tudo aquilo que eu venho falando para vocês no decorrer deste programa está fundamentado em textos bíblicos que você pode encontrar na palavra de Deus. Então, se você não conhece as Escrituras, não entende os seus princípios, não busca ter esses versos nos seus corações, é óbvio que seus corações se inclinarão mais para o mal do que para a submissão à vontade de Deus. O segundo passo prático é: adquira isso aqui, ó, que está aqui ao meu redor. Livros. Existe um livro do Dr. Eber Júnior, Tomando Decisões para a Glória de Deus, ou Conforme a Vontade de Deus, que vocês poderiam adquirir. Mas existem vários livros bons que nos ensinam a viver o Evangelho e a tomar decisões com sabedoria, dos quais esse que eu citei é apenas um exemplo. Eu acho que a primeira coisa é: quer tomar uma decisão em uma determinada área, busque a opinião, a orientação e a experiência de crentes mais maduros que escreveram livros e que deixaram seus ensinamentos para você. Então, eu sei que você quer tomar logo a decisão, mas se você lá atrás desenvolver um coração ensinável, você neste passo não está lutando com um coração impetuoso. Terceiro e último, e aqui é quase que um Inception, né? É uma propaganda dentro
do programa, mas, gente, se você não sabe como usar as escrituras de maneira prática, você deveria buscar aprender sobre isso. Aí na igreja de vocês eu já dei uma palestra sobre como usar a Bíblia de modo prático para tomar, inclusive, esse tipo de decisão. Mas, depois do primeiro curso que estou lançando no final desse mês, o próximo será sobre o uso das escrituras de maneira prática no aconselhamento. E aprender esses princípios pode ajudar muito a vocês. Os princípios vocês já sabem, porque a palestra já foi dada lá. O que eu vou fazer vai ser aprofundar aquilo e ensinar como usar cada um daqueles 4 princípios para que você possa usar as escrituras de maneira proveitosa. E eu acho que a dificuldade da gente de enxergar como é que usa a Bíblia é porque a gente não tem esses princípios tão à mente, tão fácil, tão vivos na memória. Mas dá para usar sim, e dá para usar de maneira muito proveitosa. Não só para abençoar as pessoas no aconselhamento, mas também para tomar decisões e se guiar na vida. Então isso é bem prático. Faça cursos, leia livros, leia a Bíblia e faça oração. Isso aí, pastor. E quem quiser acompanhar o senhor, o seu ministério, os seus cursos, quem quer saber mais sobre aconselhamento redentivo, por exemplo, o que é que faz, onde te encontra? Bom, aí vai depender da sua idade, da sua rede social preferida, mas você pode nos achar no Facebook, tanto como o meu nome, Jonatas Abdias, quanto em Aconselhamento Redentivo, nas 2 páginas, a gente sempre posta lá, mas no Instagram, que provavelmente é a mais usada, você acha no @aconselhamento redentivo o nosso perfil, e lá você vai ter todas as informações sobre cursos, sobre as palestras que eu dou, onde estou, a agenda, tudo bonitinho, fica lá. Tá ok? E se você quiser entrar em contato conosco, aconselhamentoredentivo@gmail.com, você também poderá fazê-lo. Muito obrigado, pastor. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por nos abençoar nessa tarde aqui. A alegria é minha. Bênção. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. E agora nós vamos continuar falando sobre esse tema, né? Não siga seu coração. Então o programa ainda não acabou. Continua com a gente aí. Mas nós vamos ver agora um vídeo do pastor Arival falando como o coração do homem é enganoso. A gente tem que estar consciente de que o nosso coração ele é enganoso, né? A Bíblia fala: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 17, né, existe uma verdade estampada pelo profeta Jeremias, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Então, Tainá, eu e você, nós podemos ter um desejo, né? Nós achamos que esse desejo é correto, né? Sim. Mas nós precisamos, de uma certa forma, colocar esse desejo à luz da palavra de Deus, para realmente verificar se ele é um desejo correto. A solução para isso que eu vejo é aquilo que o Salmo 37 coloca para a gente, né? De uma forma assim tão maravilhosa. O Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então veja bem, se Deus é o meu agrado, se eu quero agradar a Deus, e eu sei que Deus também quer me agradar, né? Então eu coloco esses desejos para Ele, né? E Ele vai satisfazer. Amém. Que grande desafio nós temos pela frente, né? Que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos sejam os desejos do Senhor Jesus, né? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para quem está no chat. A Miriam Teodoro, ela deu uma boa tarde e disse: que bom conteúdo bíblico, porque o mundo diz ao contrário, nós somos povo de Deus se seguirmos somente a Bíblia. É isso mesmo, Miriam. O mundo tem nos dito, tem nos ensinado a seguir o nosso coração, né? A seguir os nossos impulsos, a seguir os nossos sonhos, sejam eles quais forem, né? Quando a Bíblia nos orienta a seguir os sonhos de Deus, como o pastor Jonatas falou conosco, né? Uma boa tarde também para a Nilma, para Wesley, para Marcela,
a Divina, o Cristiano, muita gente aqui, a Amanda Machado, a Gilzane. Continue mandando seus comentários, daqui a pouquinho eu vou ler mais um pouco do chat, mas agora eu queria falar sobre o EAD Pinheiros, que é a nossa plataforma de ensino da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Você que está no Brasil inteiro pode estudar com a gente, pode conhecer os nossos cursos, pode acessar a nossa página e ver aí os cursos que nós temos. Nós temos cursos de liderança, cursos de discipulado, cursos de vida devocional, de pequenos grupos, revitalização de igreja, evangelismo para crianças, cursos de visitação. Temos combos também preparados para que vocês possam comprar vários cursos juntos com um preço promocional. Temos cursos sobre conflitos no lar. Tem um curso muito interessante chamado Treinando para o Fracasso e um chamado O que é ser presbiteriano. Você tem dúvidas sobre a nossa denominação, sobre a Igreja Presbiteriana? Como funciona? Por que funciona desse jeito? Qual é o sistema que rege a Igreja Presbiteriana? Você vai entender tudo isso no nosso curso O que é ser presbiteriano. Acesse o site que está aparecendo aqui na tela, ó, www.ippinheiros.org.br/EADPinheiros. Lá vai ter muito curso. Se você está fazendo home office, se você está na sua casa com um tempinho livre, aproveita para estudar, aproveita para crescer no conhecimento de Deus. Além do conteúdo maravilhoso que a gente disponibiliza aqui no nosso canal do YouTube, você tem também a nossa plataforma de EAD. Pega um papel, pega uma caneta, escolhe o seu curso, comece a estudar, faz a anotação e cresça em conhecimento do nosso Deus. E a boa notícia é que todos os recursos arrecadados no EAD Pinheiros, eles são destinados para missões no Brasil e no mundo. Então você comprou, pagou baratinho por um curso, esse valor vai estar abençoando missionários, vai estar abençoando os projetos da nossa Junta Missionária de Pinheiros, que abençoa tanta gente, tantos missionários, tantos lugares aí, recebendo o evangelho da verdade através da sua generosidade, também da sua contribuição com os nossos projetos, tá bom? Acesse o site, adquira o seu curso e seja abençoado. E eu quero continuar falando sobre dicas com vocês, mas dessa vez quem vai falar é o Tiago Henrique. Ele diretamente da nossa editora e livraria Hebron vai trazer uma notícia maravilhosa para você. Vamos ver, Tiago. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Olha aí, mais uma dica preciosa para vocês da nossa editora Hebron. E tem mais gente chegando aqui no chat. A Silene Félix diz, boa tarde, Deus abençoe vocês, um programa bom, graças a Deus. Obrigado, Silene. Esses cursos, ela perguntou se os cursos que a gente falou aqui são online. Sim, eles são 100% online. Tem até uma provinha no final para ver se você fixou bem a matéria. Tem indicação de leitura lá dentro também, é um curso bem completo, com professores daqui da nossa igreja, pastores nossos, e você vai ser muito abençoada, Silene. Um abraço também para o Kleber, que está com a gente. A Simone Sheila também, estava sentindo falta dos seus comentários aqui, hein, Simone? Seja bem-vinda também. E vamos continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que é Não Siga Seu Coração. Dessa vez, o pastor Alberto vai nos falar a respeito do tema. Vamos ver. O que é que Cristo está dizendo aqui? Cristo está dizendo que o mesmo é verdadeiro com as pessoas. Ele está fazendo uma comparação, uma símile, comparando o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência a uma árvore. Não podemos colher frutos doces e saborosos de uma árvore amarga. Ele está usando simplesmente essa metáfora para aplicar isso às nossas vidas. Se o que nós temos produzido em termos de relacionamentos, de palavras, de escolhas, ira, vingança, ressentimento, inveja,
tudo isso que está saindo do nosso coração reflete o que está lá dentro. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. Na passagem, o fruto é igual ao comportamento, ou seja, as nossas palavras, as nossas escolhas, os nossos sentimentos e emoções. Eles não são neutros. Os meus sentimentos, os meus desejos refletem ou expressam aquilo que está no seu coração, aquilo que eu quero, aquilo que me move, aquilo que me inclina a fazer o que eu faço, as minhas escolhas. Tudo isso procede do seu coração. Nossas palavras refletem o que está no coração. Nossas palavras são controladas pelos nossos corações. Portanto, a partir de hoje, se você talvez foi tentado a entender, olha, eu não quis falar aquilo que saiu da minha boca. Entenda, aquilo que saiu pela sua boca veio direto do seu coração. Refletem o estado do seu coração. Isso nos inclina ou nos dirige, nos coloca diante da necessidade que todos nós, eu e vocês, aqueles que estão nos acompanhando, a nossa necessidade do Evangelho, a nossa necessidade de Cristo Jesus. Somos conhecidos pelos frutos. Olha só, que palavra profunda, né? O que será que o nosso coração, o que será que os nossos lábios estão expressando? Né? Que frutos nós temos dado? Será que nós estamos seguindo o nosso coração ou será que nós estamos seguindo a Jesus Cristo? E quando seguimos a Ele, os frutos aparecem, né? Os frutos surgem, a nossa boca expressa palavras de bênção, não palavras de maldição. E o nosso coração, ele é moldado, né? Então que nós possamos seguir nessa longa jornada da fé cristã, né? Dá uma boa tarde para o Wendel que está chegando para a gente. A Simone está dizendo que está fazendo um dos nossos cursos do EAD Pinheiros, né? E disse que é maravilhoso. Que bom que você está gostando, Simone. E eu peço para que você que está nos assistindo continue com a gente, porque a gente vai fazer um intervalo muito rápido e na volta a gente vai continuar falando sobre esse tema. Não siga o seu coração. Você se identificou com o tema? Acha que tem muito ainda a aprender com isso? Pois é, então fique aí, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu vou ler os comentários de vocês, vamos ler a Bíblia, vamos ver mais alguns vídeos que falam a respeito desse tema para que a gente continue aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor. Conversa da Tarde volta já. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã,
As boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Conversa da Tarde e o tema do programa de hoje é Não Siga o Seu Coração. Pois é, você aí já ouviu na hora de tomar decisões, né? Para onde você recorre? Ao seu próprio coração? Alguém já te disse, olha, se você tiver paz no coração, pode seguir em frente que é a melhor decisão. Já te deram esse conselho errado? Nós estamos aprendendo no programa de hoje que o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer, quais são os sonhos dele para a nossa vida, para então nós tomarmos as decisões corretas com base naquilo que ele planejou para nós, né? Eu quero ler com você João, capítulo 14, verso 1. Observe o que Jesus disse aos seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. É interessante que Jesus não fala para aqueles homens assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também no seu coração. Creiam em Deus, mas creiam nas suas vontades. Creiam em Deus, mas fiquem à vontade para tomar as escolhas que vocês acharem melhor que sejam tomadas. Não, ele diz, creiam em Deus e creiam também em mim. Nele nós podemos crer, nele nós podemos confiar. E, portanto, a grande conclusão deste programa é essa, que você não acredite no seu coração. Que você direcione o seu coração para acreditar em Deus. Não siga o seu coração, siga Jesus Cristo. E o pastor Arival vai continuar falando sobre esse tema nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Deus nos fez, né, na linguagem da psicanálise, seres desejantes, né? Olha. E eu creio que esse é um ponto que a gente tem que colocar. Ter desejos é algo que está ligado à nossa natureza. Uhum. O grande problema é que o fato de nós sermos, né, seres desejantes, o que vai nos criar problema é justamente a nossa natureza pecaminosa, né? E Jesus, quando tratou dessa matéria, lá em Marcos capítulo 7, ele diz assim, né, 7, versículo 21, diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, veja bem, Deus nos fez seres desejantes, mas com a entrada do pecado na nossa vida, né, esses desejos que procedem naturalmente do nosso coração pecaminoso são desejos que ofendem a Deus, são desejos maus, né? Por isso que não adianta você combater o mal, né, atacando externamente. É isso que Jesus está colocando aqui. Os fariseus estavam tentando trabalhar a espiritualidade humana a partir de tradições externas. E o que Jesus coloca aqui é que justamente o que precisa ser mudado é o coração, né? O coração, é do coração do homem que procedem todos os maus desígnios. Então, essa é a grande verdade do cristianismo, é que para que haja mudança no homem, é necessário que mude o seu coração. Aquilo que a gente chama na teologia de regeneração, mudança de coração, né?
Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Deus coloca dentro do homem o espírito e, consequentemente, ele coloca o espírito dele dentro do espírito humano. Isso está lá registrado em Ezequiel capítulo 36. Que essa seja a nossa oração, né? Que a nossa oração seja: Senhor, transforma o meu coração, né? Me dá um coração igual ao teu. Porque o meu coração, ele é egoísta, o meu coração, ele é interesseiro. O meu coração busca as vontades da minha carne. Preciso que o Senhor Jesus transforme o meu coração, me dê vontades santas, né? Me dê desejos santos, e que assim eu possa cumprir aquilo que Ele quer para a minha vida. Boa tarde para a Adélia Siqueira, boa tarde para o João Novaes, que falou assim: somente em Deus nós encontraremos resposta e socorro para as nossas necessidades. Amém. Uma boa tarde para a Wanda também, que está meio sumida aqui, hein, Wanda? Boa tarde para a Laila e para a Lúcia, que está nos assistindo, e também para minha amiga Carla, lá de Alagoas. Boa tarde, Carla. Disse que essa TV é uma bênção e esse assunto é mais que oportuno. Isso é verdade, nós precisamos falar sobre temas assim, né? Então, um abraço para você, Carla. E o nosso programa ele está chegando ao fim. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado do nosso papo, da nossa conversa, né? Que você possa ter entendido que o nosso coração, os desejos do nosso coração são pecaminosos muitas vezes, que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, como nos diz Jeremias, e por isso eu preciso conhecer mais a Deus, conhecer a Jesus profundamente e conhecer os planos dele para a minha vida. Que você possa ouvir a voz de Deus através da palavra dele e que o seu coração não siga os seus próprios desejos, mas siga os desejos do Senhor Jesus. Nós terminamos o nosso programa com música, né? Ao som da Débora, do Josiel, do Oséias, e eu quero agradecer a você pela companhia dessa tarde, e te dizer que amanhã, 1h30, nós estaremos ao vivo aqui na TV. Agradecer todo mundo que nos ajuda a fazer esse programa, esses nomes estão aparecendo aqui na tela, e dizer que se você perdeu o comecinho do programa com o pastor Jonatas Abdias, a partir de amanhã o programa está disponível no nosso segundo canal, chamado IPP Play. Você pode ir lá, tem muito conteúdo legal, pega o link, compartilha com quem você ama, rever alguns programas dos seus temas favoritos, tá tudo lá no nosso IPP Play. Fique agora com a música, com a Débora Dom, e que você possa ir refletindo aí naquilo que a gente conversou nessa tarde. Eu te espero amanhã, 1h30, ao vivo, aqui na IPP TV. Até lá!